Boa noite. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Pode ir sentando, fazendo silêncio. Você sabe quem escreveu esta oração? Alguém disse sim, mas foi poucas pessoas. O Papa Leão XIII, no dia 13 de outubro de 1884, ainda foi antes das aparições de Nossa Senhora de Fátima, mas foi a data. O Papa Leão XIII celebrou a missa na Basílica de São Pedro e depois da missa estava fazendo o seu momento de ação de graças. E no tempo dele o costume era assistir a outra missa para fazer a sua ação de graças. Aqui já está uma ideia importante. Hoje, infelizmente, nós fazemos muito pouco tempo de ação de graças. Jesus vem a mim, eu fico ali 5 minutos e já vou embora. Tem que saborear aquele momento. Imagine que você vai de lua de mel. Você não quer que a lua de mel dure 2 horas. Tem que saborear esse momento. E nessa ação de graças, o Papa Leão XIII teve uma visão. E tem vários testemunhos que nos chegaram até nós. Pessoas com quem ele falou, que assistiram também. Não viram o que ele viu, mas viram o êxtase dele. Depois ele subiu no seu gabinete, escreveu esta oração. Foi tudo de seguida. E entregou aos seus ajudantes e determinou que essa oração fosse rezada em todas as missas da Igreja Católica no final. E essa obrigação durou até ao Concílio Vaticano II. Depois deixou de ser obrigatório, mas na minha opinião, continua a ser muito necessário. Uma coisa é ser obrigatório, outra coisa é ser necessário. Então, e graças a Deus, aqui no Instituto nós sempre rezamos. No final da missa, rezamos essa oração. Oração de Leão XIII. E eu queria meditar um pouco convosco sobre a visão que o Papa teve. Nós sabemos poucas coisas, mas sabemos algumas que vale a pena meditar, porque explicam o porquê ele ter feito esta oração e ter ordenado que se rezasse em todas as missas. Mais tarde ele fez outras orações dedicadas a São Miguel, fez um famoso exorcismo, que ainda há poucos anos atrás saiu um novo ritual dos exorcismos, reformado. E no primeiro apêndice tem o exorcismo de Leão XIII, que não é essa oração que nós rezamos, é um exorcismo bem longo, bem longo. Então, tudo isso que ele fez está ligado com a visão que ele teve. E qual foi a visão, padre? A visão que ele teve foi a visão dos demônios atacando o Vaticano, atacando a igreja. E ouviu uma conversa entre Jesus e o demônio, em que o demônio pede a Jesus autorização para atacar a igreja. E Jesus concede ao demônio um determinado tempo. Então, esta conversa e essa autorização nos fazem lembrar uma passagem da Bíblia. Tem uma passagem da Bíblia em que o demônio pede a Deus
autorização para atacar alguém. Quem foi essa pessoa? Jó. Lá no início do livro de Jó, começa assim. Deus bem feliz porque Jó o ama tanto, o serve com tanta devoção. E o demônio diz: mas você encheu ele de bênçãos, é o homem mais rico da região, tem tudo. Deixa eu tirar umas coisinhas. E você vai ver que ele vai blasfemar. E Deus permite ao demônio, e graças a Deus, Jó permaneceu firme sempre até o fim. Tem aquela frase linda: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Seria bom que você fizesse dessa frase de Jó como que uma jaculatória. Quando as coisas não correm tão bem como você gostaria, e a Jó foi pesado, perdeu o gado, perdeu os filhos, ficou na miséria, ficou doente. Deus tirou muita coisa, tirou saúde, tirou os filhos, tirou os bens. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. E às vezes nós, por uma coisa pequena, já ficamos murmurando, resmungando. Não tem internet. O carro quebrou. O meu patrão lá no trabalho xingou. A sua reação devia ser: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Vamos tentar louvar a Deus sempre. Tem outra cena que eu gosto muito: aqueles 3 jovens que foram lançados na fornalha ardente. E eles, em vez de gritarem, podiam estar lá gritando: socorro! O que eles fizeram? Louvaram a Deus no meio das chamas. Mas não é fácil. Quando a cruz bate à porta, quando o sofrimento bate à porta, muitas vezes a gente não reage assim. Não é fácil louvar no aperto. Peça ajuda a São Miguel. Peça ajuda ao seu anjo da guarda, para louvar sempre a Deus. Tudo o que acontece na sua vida, por mais difícil que pareça, se Deus permite, é bom para a sua santificação e salvação. É importante essa ideia. Tudo o que acontece na sua vida, se Deus o permite, por mais doloroso que seja, concorre para a sua santificação e salvação. E por isso, dai graças sempre ao Senhor, diz São Paulo. Dai graças sempre ao Senhor. São Paulo diz: estais sempre alegres. Não é que São Paulo também teve problemas, mas perceber que Deus é o Senhor da minha história e que no final tudo se converte em meu benefício. Você não precisa desanimar quando nas linhas tortas. Deus escreve direito por linhas e nós ficamos bravos com as linhas tortas. Não precisa, porque deixe Deus escrever por linhas tortas. Abrace esse mistério. A gente não percebe: Padre, eu não percebo porque Deus está permitindo isso. Eu muitas vezes também não percebo, mas não faz mal. Bendito seja o nome do Senhor. E muitas vezes, passado algum tempo, eu percebo e agradeço: Senhor, obrigado, porque essa linha torta me livrou de um montão de problemas. Então, o Papa Leão XIII vê o demônio atacar o Vaticano, vê Jesus conversando com o demônio e Jesus autorizando o demônio de atacar a igreja por um determinado tempo. Então, aqui vem uma questão difícil que se liga com o que eu acabei de dizer. Por que que Deus dá tanta liberdade ao demônio? Por que que Deus dá tanta liberdade ao demônio? Para causar tantos males nesta terra. E de alguma maneira a mesma pergunta é: por que que Deus dá tanta liberdade também aos homens maus, que fazem tanta coisa ruim?
E a resposta é um mistério que nos ultrapassa. Deus tem as suas razões, mas como eu dizia antes, nós sabemos que se Deus permite o mal, é porque desse mal consegue tirar uma coisa melhor, um bem maior. Quem ensina isso é Santo Agostinho, está lá no Catecismo da Igreja. Deus permite o mal, porque do mal consegue tirar bens maiores. Então, Jesus permitiu o demônio atacar a igreja mais, porque de aí consegue tirar bens maiores. E a visão continua, mas eu agora queria mostrar alguns textos de alguns papas que falam desses problemas, desses ataques do demônio à igreja. Depois dessa visão, os anos foram passando e no século XX começaram a surgir muitos problemas dentro da igreja. Diz o Papa São Paulo VI, 1972. Essa citação é muito famosa. Diz ele: por alguma brecha, a fumaça de Satanás entrou no templo de Deus. E continua: existe a dúvida, a incerteza, a problemática, a inquietação, o confronto. Não se tem mais confiança na igreja. Põe-se a confiança no primeiro profeta profano, que nos vem falar em algum jornal ou em algum movimento social. Para recorrer a ele, pedindo-lhe que, se ele tem a fórmula da verdadeira vida, se acreditava que depois do concílio viria um dia de sol para a igreja, para a história da igreja. Em vez disso, vem um dia de nuvens, de tempestade, de escuridão, de busca, de incerteza. Houve a intervenção de um poder adverso. Seu nome é Diabo. Fim de citação. Então, o Papa Paulo VI está dizendo: a fumaça de Satanás entrou na igreja, tem muito desmantelo, e esse desmantelo é causado pelo diabo, depois do Concílio Vaticano II. Não foi por causa do Concílio Vaticano II, foi apesar do Concílio Vaticano II. Veio muita confusão. Noutra passagem, o mesmo Papa São Paulo VI afirma, cito: no interior do catolicismo parece às vezes predominar um pensamento de tipo não católico, e pode acontecer que esse pensamento não católico no interior do catolicismo se torne amanhã o mais forte, mas jamais representará o pensamento da igreja. É necessário que subsista um pequeno rebanho, por menor que seja. Fim de citação. Ou seja, dentro da igreja a gente encontra opiniões controversas, e algumas delas que não refletem a fé da igreja. Heresias. Em Akita, Nossa Senhora, um ano depois, essa citação também é de 1972. Agora, em 1973, Nossa Senhora aparece no Japão, a uma freira, chora sangue e diz: a obra do diabo infiltrar-se-á até na igreja, de tal modo que vereis cardeais contra cardeais e bispos contra bispos. Fim de citação. Forte. E ainda mais forte, antes, em La Salette, 1846, no segredo de La Salette, Nossa Senhora afirma: Roma perderá a fé e será a sede do anticristo. Forte. Papa Bento XVI: o maligno
procura corromper sempre a obra de Deus, semeando divisão no coração humano, entre o corpo e a alma, entre o homem e Deus, nas relações interpessoais, sociais, internacionais e também entre o homem e a criação. Então, todos esses níveis de tensão, de divisão, de desordem, o Papa Bento XVI está dizendo, isso vem do inimigo. Isso foi o que o Papa Leão XIII viu. Mas a visão continua. Jesus dá ao demônio um certo tempo, mas não é um tempo indefinido, é um tempo determinado. E depois o Papa viu também São Miguel intervir, mas num momento mais tarde, e agora vem a parte importante para nós, quando as pessoas tivessem intensificado as suas orações a Ele. Esta que é a frase mais importante desta pregação. O Papa Leão XIII viu que São Miguel ia intervir para ajudar a igreja, ele é o protetor da igreja, padroeiro da Igreja Universal, príncipe da milícia celeste. Ele vai intervir no meio do desmantelo, da confusão, do caos, quando as pessoas começarem a rezar mais a Ele. Intervir mais tarde, quando as pessoas tivessem intensificado as suas orações a Ele. Intensificado as suas orações a Ele. Isso está acontecendo agora com o exército de São Miguel. Com o terço do combate, nós estamos intensificando as nossas orações a São Miguel, com a festa de São Miguel. E isso vai permitir São Miguel intervir para ajudar a igreja, para ajudar os fiéis a sair do meio destas divisões, destas confusões, destas brigas entre irmãos. No sábado, então, daí a importância de rezar a São Miguel. O Papa, a visão é, ele vê São Miguel intervir quando a gente identifica as nossas orações a São Miguel, especificamente. Uma das maneiras de fazer isso, fizemos no início, é a oração que ele escreveu, o Papa Leão XIII. Ele viu isso, escreveu a oração e mandou que todo mundo rezasse no final da missa. É bom a gente rezar essa oração a São Miguel durante o nosso dia, quando você puder. Por exemplo, eu normalmente no final do rosário rezo Salve Rainha, consagração a Nossa Senhora, oração a São Miguel. Sempre. Depois também, muitas vezes no final da missa, termina a missa, oração a São Miguel. Quem é do exército de São Miguel reza o terço do combate, à tarde. Oração a São Miguel. Potente. E no sábado, a minha pregação, quem esteve lá no centro de eventos, eu falei de 3 orações que São Miguel nos ensinou. Tem uma que é a São Miguel, tem 2 que não são a São Miguel. As orações que ele ensinou em Fátima, meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo, Santíssima Trindade, adoro-vos profundamente, são orações a Deus. Não são orações a São Miguel. São Miguel quer que a gente reze a Deus. Mas a coroa angélica, eu preguei no sábado, não vou repetir, mas a coroa angélica é uma oração dirigida a São Miguel e aos outros 9 coros de anjos, em que nós convidamos esses anjos a nos assistir nesses combates. E por isso eu gostaria, e eu disse também que numa aparição da Virgem Maria, numa aparição recente, dos anos 90, 80, 90, a Virgem Maria pedia que se rezasse a coroa angélica pelo menos no dia 29 de cada mês. E graças a esse pedido da Virgem Maria, eu comecei a rezar a coroa angélica, já faz uns
27, 28 anos, todos os dias. Né? Coroa angélica ajuda muito. E tem duas promessas grandes que eu vou repetir para você se empolgar. São Miguel promete a quem reza a coroa angélica que, se for à missa e for receber a comunhão, no momento de receber a comunhão, um anjo de cada um dos 9 coros acompanhará a pessoa a receber a Sagrada Comunhão. E fez uma segunda promessa, também muito bonita, que é aos devotos que rezem todos os dias, ele prometeu a sua assistência e a assistência dos santos anjos durante toda a vida, e que na morte o livraria do purgatório e a sua família. Eita, são promessas muito boas. Eu, por acaso, vou fazer um pedido um pouco audaz, temerário. Eu gostaria, obviamente, quem decide serão as nossas madres, mas eu gostaria que o exército de São Miguel rezasse mais a coroa angélica. É top, é top. Não tem contraindicação. Eu vou só terminar fazendo a lista das invocações que se fazem. A mim me ajudam muito, porque aquilo que a gente pede na coroa angélica, no fundo, são coisas muito importantes para agradar a Deus. Estamos pedindo aos anjos, aos santos anjos, a São Miguel e aos santos anjos, que nos ajudem nas virtudes mais importantes, a ter cuidado com as coisas mais perigosas. É muito importante, porque centra o nosso coração naquilo que é importante. Às vezes a gente, na nossa vida espiritual, se distrai um pouco, fica preocupado com coisa que não interessa. Imagine que você tem o seu carro e tem um risco na pintura, ou tem um vidro que tem uma racha, quebrou um pouco. Você fica só pensando naquilo, né? Esquece o mais importante, esquece de pôr gasolina. Então, às vezes na nossa vida espiritual acontece isso, né? A gente está muito preocupado com uma coisinha de nada e depois do carro não anda. Falta o essencial. Então, cuidado. E o essencial é Deus, é a graça de Deus. Tudo aquilo que nos enche da graça de Deus deve ser a nossa prioridade. Prioridade. Porque não tem tudo a mesma importância. E eu vejo que, como digo, às vezes gastamos muito tempo cuidando do risco e pouco tempo pondo gasolina. Não é muito inteligente, né? Então, coroa angélica. Vou ler só as invocações, não vamos rezar, mas para verem como são bonitas. Pela intercessão de São Miguel e do coro celeste dos serafins, faça-nos o Senhor dignos do fogo da perfeita caridade. Depois se rezam Pai Nosso e 3 Ave Marias. Então, a primeira coisa que nós pedimos é caridade, é amor a Deus. É no fundo o próprio Deus. Deus caritas est. Deus é amor. Pela intercessão de São Miguel e do coro celeste e dos querubins, conceda-nos o Senhor a graça de caminharmos na estrada da santidade. Caminhar em santidade de vida. São as coisas mais importantes. A gente às vezes se distrai com... Pela intercessão de São Miguel e do coro celeste dos tronos, conceda-nos o Senhor o espírito da verdadeira humildade. Pois, humildade é o chão de toda a sua vida espiritual.
sem chão, nada se aguenta de pé. Pela intercessão de São Miguel e do coro celeste das dominações, nos dê o Senhor a graça de podermos dominar os nossos sentidos. Às vezes nós não conseguimos controlar os nossos sentidos, o nosso olhar, a nossa imaginação, os nossos sentimentos. É um problema. Nós precisamos de autodomínio, pedir ajuda aos santos anjos. Infelizmente, muitos dos nossos pecados, nós caímos nele por falta de autodomínio. Você fica bravo quando vê o moço riscando o seu carro, vai atrás, diz o que não devia, faz o que não devia, não é? Cabeça quente, né? Cabeça quente. Dominar os nossos sentidos. Pela intercessão de São Miguel e do coro celeste das potestades, nos guarde o Senhor das traições e tentações do demônio. Precisamos da assistência dos santos anjos para vencer as tentações, para não cair nas ciladas do inimigo. Ele nos ajuda de duas maneiras: a perceber que são tentações. Às vezes vem coisas, o demônio é esperto, é muito sutil. Ele nos apresenta coisas que parecem muito boas, é como a maçã, né? Parece bom para... Você dá a trinca e já era. Já era. Pum! Então, os santos anjos nos ajudam a pensar duas vezes, mas nos dizem, atenção, cuidado, não é bom, parece bom, mas não é. Pense um pouco, reze. E depois nos dão força. Às vezes a gente até percebe, eita, isso é uma tentação, mas não tem força. E cai, né? Eu até percebi, mas... E eles nos ajudam, nos fortalecem, né? Para dizer, não, eu sou de Deus. Pela intercessão de São Miguel e do coro celeste das virtudes, nos conceda o Senhor a graça de não sermos vencidos no combate perigoso das tentações. Aqui está um erro. As potestades é nas maldades e ciladas do demônio, aquilo que eu disse antes, e agora é que é as tentações. Não são coisas iguais, mas as maldades e as ciladas, no fundo, nos levam às tentações e ao pecado. Às vezes maldades o demônio faz quebrar coisas para cumprir. Antes de vir no evento, meu carro quebrou. Não é uma tentação, é só para eu ficar bravo. Fui no mecânico, o mecânico fez exame e diz, não tem nada, padre. Oxi. Fui no outro mecânico e disse, padre, vou ver o que tem. Pois eu tinha que pegar o avião, já deixei lá o carro, né? Quando fui imprimir essa folha que vocês estão vendo, a impressora bloqueou 4 vezes. Então, não é uma tentação. Indiretamente é uma tentação, porque me faz perder a paciência. Mas é mais uma cilada, é um bloqueio, é um ataque. Ele quer impedir que eu diga isso que estou dizendo hoje para você. Ele não gosta. Se você começar fazendo, rezando a coroa angélica, ele vai ficar bravo, né? Então, quando o carro se estraga, a impressora emperra, eu digo, a pescaria vai ser grande, né? Muitas almas se vão aproximar de Deus com essas palavras. Eu já percebo, né? O bicho está bravo, Então, as tentações, já falei das tentações. Pela intercessão de São Miguel e do coro celeste dos principados, nos dê o Senhor o espírito da verdadeira e sincera
Obediência. Oh, palavra linda! Essa é uma das virtudes mais em crise no mundo de hoje. É um problema grave por causa da nossa soberba, do nosso orgulho. Eu é que sei. Eu é que decido. Eu é que mando. Então nós resistimos às vezes à palavra de Deus. E eu vou contar um segredo para você. O pecado original começou com um pecado de desobediência. Deus disse: vocês não podem comer dessa árvore. Foi, não foi? Pois é. Pois é. E a nossa salvação passou pela obediência de quem? Obediente até a morte e morte de cruz. Pai, se é possível, passe de mim este cálice, mas não se faça a minha vontade, mas a custa que só, mas salva. E eu vou dizer outro segredo para você. O demônio até consegue simular a humildade, consegue, mas nunca consegue simular a obediência. É o teste de fogo, para ver se alguém, se vem de Deus, né? Prove com a obediência, e você vai perceber, o demônio não obedece, não quer obedecer, se recusa a submeter a Deus. Não servirei, foi o seu grito lá no céu. E São Miguel disse: quem como Deus? Então, a obediência é uma das virtudes que mais rapidamente nos faz crescer depois na humildade e também progredir rapidamente na santidade. Mas hoje, como eu digo, está em crise. Pela intercessão de São Miguel e do coro celeste dos arcanjos, nos conceda o Senhor o dom da perseverança na fé e boas obras. Perseverar na fé e boas obras. A palavra perseverar é muito importante. Jesus também explica que quem perseverar até ao fim se salva. Mas é preciso perseverar até ao fim. Começar com entusiasmo é muito fácil. É ou não é? Você casa, oh que maravilha, lua de mel, oh meu amorzinho, 1 ano, 2 anos, 3 anos, fica mais carequinha, fica rabugento, começa a ressonar, fica mais, perseverar até o fim é mais difícil. É mesmo. Mas a perseverança nos salva. E por isso nós temos que renovar todos os dias o nosso sim a Deus. Sim a Deus. Sim, eu te amo, Senhor. Eu quero dar a minha vida por ti. E o mesmo vale para o matrimônio também. O sim ao seu esposo, à sua esposa, até que a morte nos separe. Eu brinco com os casais, digo que o casamento é um caminho acelerado de santificação. Verdade? É um caminho acelerado de santificação. Porque você tem que exercitar as virtudes em grau heróico. Tem que ter uma paciência infinita com o seu maridinho. E com os seus filhos. E com a... Não é? Verdade? Virtude heróica. Você nunca sonhou que ia ser santa tão rápido. Pela intercessão de São Miguel e do coro celeste dos anjos, nos conceda o Senhor que esses espíritos bem-aventurados nos guardem sempre, principalmente na hora da morte. A hora da morte é a hora decisiva. É como aquele apito final do jogo de futebol. Se você estiver ganhando, ganhou. Se você estiver perdendo, perdeu.
E às vezes tem time que faz um gol mesmo no último minuto. Estava empatado e a bola entra. Então, tem que ter muito cuidado nesses minutos, porque podemos perder o céu, podemos perder tudo, mas também podemos ganhar tudo. E o demônio sabe isso, e por isso o momento da morte é um momento especial de tentações. Na hora da morte o demônio tenta mais, tenta mais. Se você pensar, você reza todos os dias pela hora da sua morte. Rogai por nós pecadores, agora e... Você passa um montão de tempo na sua vida rezando só por essa intenção. É muito importante. Tudo se decide na hora da morte. Uma morte santa, uma morte arrependida, uma morte na graça de Deus me dá o céu. E o demônio sabe isso e por isso ataca com força para nos fazer pecar. Pronto. Então, resumido vocês foram convocados pelo céu para rezar nesses momentos mais a São Miguel, para que São Miguel intervenha na igreja e no mundo e nos salve do meio deste caos em que vivemos. Não pare de rezar a oração do Papa Leão XIII, não pare de rezar o terço do combate, não pare de rezar a coroa angélica. Combinado?